E aí, galera, tudo beleza? Professor Sidney aqui, falando de novo mais uma vez com vocês. É um período aí que a gente teve de inatividade, né, por vários fatores. Nós estamos retornando aí com matéria nova, né? Estamos retornando em um outro momento para a gente poder dar continuidade, porque a gente provavelmente vai levar nesse ritmo até o final do ano, né? A gente não sabe ainda, faltam poucos meses, né? Mas enfim, vamos continuando então do jeito que a gente consegue, por aqui na plataforma e dessa maneira aqui através das videoaulas, tá certo? Então hoje eu estou falando com o pessoal que está no CEP 130, nas turmas de terceiro ano. Sejam bem-vindos, galera, tá? Espero que estejam todos bem. Para a gente continuar a matéria então, a gente já falou aí no primeiro bimestre, no primeiro ciclo da eletricidade, a gente já falou aí no segundo ciclo da parte do magnetismo, e aí a gente vai começar hoje a falar de um outro capítulo, tá certo? Então, começando aí, CEP 130, a matéria de física, o professor Sidney, que sou eu, terceiro ano. O que nós vamos falar aí? Vamos falar das ondas, né? Vamos falar da parte da matéria de física que estuda as ondas, que é a ondulatória, tá certo? Então, dentro dessa parte da matéria, nós vamos ver não somente os conceitos, mas também a descrição matemática do que é exatamente uma onda, né? Além da descrição científica, é claro, tá bom? Então, continuando aí, nós vamos relembrar um pouquinho daquele final da matéria de magnetismo, quando a gente fala que finalmente, depois de várias experiências, a eletricidade e o magnetismo acabam sendo fundidos, né, formando o conteúdo, a matéria, ou o objeto, ou a parte do estudo chamado de eletromagnetismo. E dentro desse eletromagnetismo, quem foi o cara que conseguiu juntar as ideias? Foi o James Clerk Maxwell, esse cara que aparece aqui, tá bom? E no final da teoria ele propõe suas equações para descrever como deveria ser formado o campo eletromagnético, né? Campo elétrico e campo magnético separadamente, tá? E aí, apesar de ter morrido muito cedo, como fala aqui, né? E não viu suas ideias frutificarem, ramificarem, mas as ideias e o trabalho dele foram muito importantes para o progresso da ciência, principalmente entre o século XIX e o começo do século XX. Tá bom? E uma dessas coisas importantes, dessas ramificações importantes que importam para nós na matéria, é o fato de ele ter previsto a existência das ondas eletromagnéticas, tá? Como está escrito aqui. Foi ele que previu através de suas equações. Um distúrbio, né? Chamou de onda eletromagnética, porque era formada por um campo elétrico e um campo magnético oscilantes. Quem é o primeiro que verifica, que identifica, que obtém essas ondas eletromagnéticas? Aí foi o físico suíço chamado Heinrich Hertz, tá? E, né, eu botei alemão aqui, mas ele é alemão suíço, tá? Que naquela época, para a época que ele descobriu, e anteriormente, na época que ele nasceu, a divisão entre os países não era muito clara, era diferente e tal, então há controvérsia sobre o local do nascimento. Independente disso, vamos lá. Hertz conseguiu obter ondas eletromagnéticas no laboratório, de uma maneira até simples. Ele usou circuitos oscilantes, produziu uma onda aqui, com outro circuito mais sensível, captou essas ondas aqui e permitiu então a transmissão da energia daqui para cá, exatamente como havia sido previsto nas teorias de Maxwell, ok? Desde que isso tivesse a mesma frequência, tá? Mesma frequência tipo rádio AM, FM, tá? Mas vamos entrar em detalhes do que é a frequência nesse caso, tá bom? Então essa é a história de como se passa do eletromagnetismo para as ondas eletromagnéticas, que na verdade, não são as primeiras ondas que se conhecem. Você sempre conheceu, por exemplo, as ondas do mar. Vamos então para a próxima parte da matéria, ok? As definições. Primeiramente, tem que entender o conceito de onda como sendo uma perturbação, uma vibração, alguma coisa que se propaga oscilando, tá bom? E aí transporta apenas energia, como esse caso aqui, por exemplo. Você pode ver que parece uma bolinha, né? Sendo agitada pelas ondas do mar. E se você parar para analisar, essa bolinha, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, vai um pouco para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, mas no final das contas ela não sai do lugar. Percebe? Então no final das contas não há deslocamento. Então a bolinha realmente não é transportada. Realmente ela não é transportada. Mas o fato de ela oscilar nessas posições aqui, ó, faz com que se note
a propagação de uma oscilação, que é a onda. O que está sendo transmitido então? Energia. Ó, aumentou a energia cinética, aumentou a energia potencial, energia cinética, energia potencial, energia cinética, tá vendo? Influencia na quantidade de energia da bolinha. Então transmite energia. Uma onda apenas transmite energia, não matéria. Ok? Muito bem, então. A propagação ondulatória não transporta matéria nenhuma. Beleza? Então associa aí vibrações com ondas, tá? Mantenha essa associação em mente. Por quê? Porque na verdade uma coisa e outra tem tudo a ver, tá bom? E aí você tem vários tipos de vibração. Você tem, por exemplo, um objeto com uma régua ou uma vara, por exemplo, né? Que você pode simplesmente perturbar ela ficar oscilando, tá? Você fizer ela oscilar rapidamente, né? Você consegue até ouvir um som vindo dela, tá bom? Você tem a luz, por exemplo, que pode ser refletida em vários lugares. Você tem, por exemplo, o próprio som, como eu falei aqui, né? Que pode ser emitido de um lugar para o outro. O som também é um tipo de onda, tá bom? E tipos de ondas diferentes. Existem vários, tá? É o que nós vamos falar agora. Classificação das ondas. Quais são os tipos de ondas que existem? Nós vamos dividir isso em 3 partes, tá bom? Porque 3 divisões, 3 formas de divisão são muito necessárias para a gente entender aqui. Por isso eu coloquei classificação das ondas número 1, tá bom? Vamos lá então. Na classificação de ondas, nós pegamos como primeiro item a classificação quanto à sua natureza. Dependendo da natureza, a onda pode ser mecânica, quando ela resulta de alguma matéria vibrando e ela só existe dentro da matéria, ou seja, dentro de meios materiais, como por exemplo as ondas no mar, o som e as ondas nas cordas de um violino, de uma viola, de um piano, de um violão. Ok? Muito bem. E as ondas que são eletromagnéticas, que elas resultam da vibração de cargas elétricas ou de oscilação de campos magnéticos e se propagam em qualquer meio, inclusive no vácuo. Lembra? Vácuo é a ausência de matéria. Beleza? Então aí nós temos, por exemplo, a luz, as ondas de rádio, a radiação ultravioleta. Todos esses exemplos aqui embaixo são exemplos de ondas eletromagnéticas. Então uma diferença básica é essa questão da matéria aqui. Tá bom? Mas quanto à natureza, as ondas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Beleza? Ok. Segunda forma de classificação, quanto à direção de vibração. Uma onda tem 2 movimentos: a vibração e a propagação. A vibração ela fazendo vai e vem. A propagação é ela percorrendo distância. Então isso aqui, nós vamos classificar a onda de acordo com a direção da vibração em 3 possibilidades. Por que eu tive dúvida? Vamos lá. As ondas mecânicas, por exemplo, elas podem ser transversais ou longitudinais. O que é uma onda transversal? Uma onda transversal, ela propaga-se para um lado, oscila para outro lado. E esses lados estão no ângulo de 90 graus sempre. Ok? Por isso que é transversal. Já as ondas longitudinais, elas vibram para um lado e propagam-se para o mesmo lado. O ângulo é 0, porque elas são paralelas. Então, ondas mecânicas podem ser tanto transversais quanto longitudinais, mas as ondas eletromagnéticas só podem ser transversais. É uma característica das ondas eletromagnéticas. Tá bom? Tem a ver com o fato da vibração do campo elétrico e do campo magnético ser transversal um ao outro. Tá? Muito bem. As ondas transversais, então, a vibração é perpendicular, como nesse caso aqui, por exemplo. Repara, tá vendo o desenho aqui? Então, a propagação aqui, ó, e a vibração aqui. Olha lá, 90 graus, horizontal, vertical. 90 graus entre eles. Tá? Então, toda onda eletromagnética é transversal. Olha lá, a vibração como é que fica. Tá vendo? Repara o pico que isso daqui. Olha esse pico, olha esse pico, ó, vai para lá. Tá vendo? Olha outro pico, vai para lá. Tá vendo? Os picos vão para lá. Ó, vai. O outro pico aqui vai. Isso quer dizer que a onda está se propagando naquela direção lá. Agora repara a bolinha aqui. Ó, ó como é que vibra. Ó, ó lá. Isso quer dizer que enquanto a vibração é vertical, a propagação é horizontal. É uma onda transversal isso aí. Tá bom? Tanto ondas mecânicas quanto ondas eletromagnéticas podem ser transversais. Beleza? Ok. Já uma onda longitudinal, a vibração é paralela à propagação.
esse caso é muito difícil da gente desenhar, muito, tá? Porque é muito complexo de você representar uma onda transversal, digo, longitudinal, tá? Aqui tem uma situação na qual o cara comprime a mola, tá vendo? A mola aqui, ó, os elementos da mola estão mais próximos, aqui os elementos da mola estão mais distantes, mais próximo, mais distante, próximo, distante, próximo, ou se você preferir, comprimido, expandido. E à medida que vai fazendo isso, ela vai subindo também. Isso é uma onda longitudinal, tá? O ar também, quando é comprimido ou expandido, dessa forma aqui, gera ondas que nós costumamos ouvir dentro de certa faixa, ou seja, ondas sonoras. Tá lá, uma onda sonora, então, é uma onda na qual as moléculas do meio estão vibrando de maneira longitudinal, desde que nós consigamos, com a nossa capacidade, ouvir essa vibração. Tá bom? Então ali na região de alta concentração de moléculas, a pressão é alta, é uma crista de onda, como se fosse o pico de uma onda transversal. E aqui na região onde as moléculas estão mais espalhadas, mais distantes, é uma região de baixa pressão, como se fosse o vale ou a depressão de uma onda transversal, no caso. Tá bom? Bem, ali a forma de representar parece uns dominós, né? Aqui em cima e tal, mas veja só, ó, veja como aquela parte da contração vem, ó, tá vendo? Ó, veja como aquela parte concentrada vem. Então a direção de propagação é aqui, ó, da esquerda para a direita. Agora veja como aquele elemento, o primeiro elemento lá da fileira, está se movendo, ó. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Tá vendo? A vibração dele é assim, ó, dessa maneira, tá? Enquanto a propagação dessa maneira, vibra assim e oscila assim. Então, como a oscilação ou a vibração e a propagação são na mesma direção, essa é uma onda longitudinal, que é bastante difícil de você representar, tá bom? Beleza. Uma observação aí é que existem ondas mistas, que elas oscilam ao mesmo tempo na direção perpendicular e na direção paralela ao movimento, sendo, portanto, ao mesmo tempo transversais e longitudinais. É o caso das ondas na água, nas praias, por exemplo, tá? O sentido de propagação delas é do fundo do mar para a região mais rasa, né? E as ondas vão indo e voltando e ao mesmo tempo vão subindo e descendo, tá? Então são ondas mistas, as ondas que estão na beira do mar, nas praias, tá ok? Beleza? Então vamos à terceira forma de classificação das ondas, que é quanto à direção de propagação. Essa é mais fácil de você compreender. As ondas podem ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Se você preferir 1D, 2D, 3D, beleza? As ondas unidimensionais propagam-se em apenas uma direção, como por exemplo, você estica uma corda, pum, dá um pulso na corda. Só vai na direção da corda. É uma onda unidimensional, só vai em uma direção. Mas se você estiver na superfície da água ou na superfície de um instrumento de percussão, uma pele ali, né, que você bate e aquela onda vai numa direção e noutra direção, formando uma circunferência, por exemplo, aí você tem uma onda bidimensional, ok? E se você cria uma onda e ela se propaga para frente, para os lados e para cima e para baixo, essa onda está indo em 3 direções ao mesmo tempo, tá? Percebeu? Então ela é uma onda tridimensional. Por exemplo, o som e a luz são ondas tridimensionais. Beleza? O som é uma onda mecânica, é tridimensional. A luz é uma onda eletromagnética, é tridimensional. Tá bom? Então ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas podem ser tridimensionais. Tá? Isso não influencia. Beleza? Passado então essa parte da classificação das ondas, vamos estudar ondas que se propagam e oscilam de maneira previsível ou contínua, ok? São as chamadas ondas periódicas. Essas ondas periódicas, na verdade, elas se repetem em intervalos regulares de tempo, ou seja, elas mantêm os seus valores constantes. E aí a gente pode aproveitar essa onda para estudar que valores são esses. Então, que valores são? Nós temos aqui alguns deles. Ó, aqui eu estou indicando a velocidade, e aí como a gente fazia lá no primeiro ano, né?
Velocidade vetor para cá significa que a velocidade da onda é para cá, ou seja, a onda está se propagando, nesse caso, da esquerda para a direita. Beleza? Aqui, ó, olha o que a corda está fazendo. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. A parte mais alta ali é chamada crista. Cada uma delas são cristas. A parte mais baixa são as depressões ou vales, tá? Cada uma delas. É uma depressão ou um vale, se você preferir. Tá bom? E nesses pontos aqui, ó, você tem uma velocidade em cada um desses pontos em relação à oscilação. Em relação à propagação, todos eles têm a mesma velocidade. 0. A onda se propaga, as partículas não. Ok? Não esquece, não tem transporte de matéria. Agora, a vibração faz as partículas do meio vibrarem, moverem-se para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, em determinados pontos da onda, essa velocidade é para baixo, no sentido de que já está descendo. Em alguns pontos da onda, essa velocidade é para cima, no sentido que está subindo. Lembre-se, essa onda está passando aqui. Ó. Então, qual é o movimento? O cara que está aqui, quando a onda atinge, ele sobe primeiro, desce depois. Sobe primeiro, então está subindo primeiro. Depois que vai descer, está descendo depois. Tá? Então a vibração pode fazer com que a partícula se mova naquele momento da vibração. Mas ela não sai do lugar, porque no final das contas, ela sobe, desce e não sai do lugar. Beleza? Se você amarrar um laço aqui colorido, o laço vai subir e descer. E não vai sair do lugar porcaria nenhuma. É isso que eu quero dizer. Se transportasse matéria, esse laço seria carregado. E não é isso que acontece. Tá bom? Muito bem, então. Agora vamos aos elementos, as partes da onda e os valores que nós começamos a tirar da estrutura analisada da onda em si. Então aqui, ó, duas características que são medidas metricamente falando. Né? Essa distância horizontal e essa distância vertical. Tá? A distância horizontal mede o tamanho da onda, por isso é chamado comprimento da onda. Ela é, na verdade, o tamanho de uma oscilação da onda. E aqui ela é chamada como a distância de uma oscilação completa. É exatamente. Uma oscilação da onda, uma subida e uma descida. Pega quantos metros, quantos centímetros, quantos milímetros. Isso é o comprimento da onda. Tá bom? Já o tamanho da vibração é chamado de amplitude. Esta amplitude, tá? Ela diz o distanciamento máximo da onda em relação ao ponto de equilíbrio, ou ao eixo de equilíbrio, que é esse eixo central aqui. Ó. Se a corda ficasse parada, estaria sobre esse eixo. É um eixo de equilíbrio. Como não está, há pontos mais distantes do eixo de equilíbrio, que são chamados cristas e vales. Então é a distância entre o ponto de equilíbrio e as cristas, ou o ponto de equilíbrio e o vale. Em ondas periódicas, essa distância é constante. Em ondas que não são periódicas, essa distância pode variar. E essa distância tem a ver com a força da onda. Quanto maior essa distância, mais força essa onda tem, mais energia ela transmite. Ok? Beleza? Muito bem. Tá? A gente depois vai analisar alguns valores e depois eu falo a questão de cálculo, tá? Daqui a pouquinho. Tá? Vamos primeiro então aqui aos outros elementos. Tá? Tem alguns elementozinhos aí que a gente vai falar. A amplitude da onda, né? Como eu falei aí, tá? É a medida do crista ou vale até a posição de equilíbrio. O comprimento da onda, que na verdade é uma distância de uma oscilação completa. E aí se você tem várias oscilações, né? Você pode calcular o valor desse comprimento simplesmente pegando a distância que você tem e a quantidade de oscilações que tem naquela distância e dividindo uma coisa pela outra. Isso vai te dar o comprimento da onda. Tá? E a velocidade, a rapidez com que a onda propaga-se, desloca-se no espaço. E aí, o que é isso? É a rapidez da sua propagação. Nesse caso, velocidade, tem aquela fórmula de velocidade que já vem desde o 9º ano, né? Distância dividido por tempo. Simples. Ver que distância a onda percorre, ver quanto tempo ela leva para percorrer aquela distância. Você pode pegar, por exemplo, uma corda, dar uma vibração aqui e ver quanto tempo ela chega na outra ponta e medir a distância entre as pontas. Distância dividido por tempo, você vai ter a velocidade da onda. Você tem que reparar ali que a amplitude ela não tem um valor especificamente.
ok? Não é que não tenha. É porque nessa parte da matéria, o valor da amplitude nós não consideramos relevante. Por quê? É porque este cálculo é um cálculo tanto mais difícil, precisa ser analisado de outro ponto de vista e escapa um pouco do nosso objetivo de sala de aula. Se você quiser, você pode procurar na internet, você vai ver lá o valor da amplitude, tá? Só a nível de esclarecimento, não precisa se anotar aí não, tá bom? A amplitude de uma onda, ela é dada por uma fórmulazinha, tá? X, que é uma função do tempo, dividido pelo cosseno, tá? De um fator ômega que tem a ver com a forma da vibração, multiplicado pelo tempo, mais a fase inicial da onda, que é representada pela letra grega chamada φ. Tá? Então, se eu quiser calcular a oscilação da onda, eu vou ter que fazer essa conta, se eu quiser calcular a amplitude. Isso aqui é uma equação horária da onda, tá bom? Ou seja, eu vou ter que saber qual é a equação da onda e dividir por isso aqui. Se você procurar na internet, você vai achar essa equação aqui, ó, x é igual, ou x em relação ao tempo é igual a A vezes cosseno de ômega t mais φ. Que é a equação que descreve qualquer onda que você quiser, desde que seja periódica. Tá? Em alguns casos até periódico ou não, depende desse valor aqui, que é a pulsação da onda. Tá bom? Então o que acontece? Acontece que para nós fazermos o cálculo, você viu ali ainda agora, é essa equação colocada de outra maneira, para nós fazermos o cálculo é extremamente desinteressante. Vamos nos ater então a fazer os cálculos envolvendo os valores mais imediatos que a gente pode calcular. Ali eu preciso entrar em outra parte da matéria, que é a parte da matéria de oscilações. Infelizmente isso não é previsto no currículo mínimo de vocês, por isso que a gente não fala sobre ele. Tá bom? Beleza. Deixa eu apagar ali para a gente poder continuar. Então, continuando aqui na questão dos elementos, outra coisa que a onda tem que é importantíssima, porque são valores que dependem somente da onda em si, não depende do ambiente, tá bom? A frequência de oscilação da onda, ou simplesmente frequência, tá? É a medida da rapidez com que a onda oscila, com que a onda vibra, né? E representa o número de oscilações ou número de ciclos que a onda completa a cada segundo, tá bom? É uma característica da onda, não é uma característica do ambiente, tá bom? E ela é estabelecida quando essa onda é emitida, tá bom? O cara que emitiu a onda que define isso aí, tá? Dependendo do emissor, as frequências podem ser diferentes, tá bom? Então ela é estabelecida pela fonte que emitiu a onda. Então em qualquer ambiente ela vai ter o mesmo valor, tá bom? E isso tem a ver com a energia que a onda carrega, não que ela transmite, mas que ela carrega, tá bom? O valor é dado pelo quociente entre a quantidade de oscilações ou o número de oscilações e o tempo que essas oscilações levam para ocorrer. Se você fizer isso aqui, você vai achar tantas oscilações por segundo, que é o valor que a gente representa como sendo a frequência. Beleza? Ok. E, além da frequência, tem o período de oscilação, ou simplesmente período, tá ok? Que é o tempo no qual a onda completa uma única oscilação. Então ela vai oscilar uma vez, vai levar um certo tempo. Esse tempo é chamado de período. E aí você tem a mesma fórmula, só que ao contrário. Olha lá, viu? Você pega o tempo que você quiser, conta a quantidade de oscilações que a onda deu naquele período de tempo, e aí divide o tempo pela quantidade, o número de oscilações. Você vai ter o período de oscilação dessa onda em segundos, de preferência. Ok? Então, essas duas grandezas físicas são determinadas pela fonte que emitiu a onda. Não mudam quando a onda passa de um ambiente para o outro. Beleza? Em qualquer ambiente, a onda vai ter esses mesmos valores de frequência e período. Tá bom, gente? Ok, então. Aí as unidades de medida dos valores, que nós acabamos de ver, tá bom? Cuidado com essas unidades, são do sistema internacional, todas elas aqui, tá bom? Pode ser que em alguns problemas as unidades venham fora do sistema internacional, e aí a gente vai ter que converter. Mas deixa eu chegar essa hora para a gente falar sobre isso. Então, via de regra,
O comprimento da onda é medido em metro, né? É uma distância. O período de oscilação da onda é medido em segundos, porque é um tempo. Agora, olha essa aqui. A frequência de oscilação é o segundo invertido. A isso deu-se o nome de Hertz, em homenagem ao Heinrich Hertz, o descobridor das ondas eletromagnéticas. Ok? Tá aqui, ó, Hertz, HZ. Então, Hertz significa vezes por segundo. Então, uma coisa que tem 60 Hertz é uma coisa que vibra 60 vezes por segundo. Deu para entender, né? Beleza? Então, e a velocidade, obviamente, como a gente já fala desde o primeiro ano, acho que desde o nono ano, se não me engano, é metro por segundo. Tá? Essas são unidades de medida do sistema internacional, são os padrões que a gente deve usar. Beleza? Beleza, então. Seguindo aí adiante, não esqueça dessas unidades, são muito importantes, tá? Seguindo aí então adiante, a representação dessas grandezas físicas, né, das ondas periódicas, ou seja, que mantém os valores dessas grandezas constantes, tá bom? Então aqui nós temos, olha a representação do comprimento e olha a representação da frequência. Uma onda de grande comprimento, se liga na amplitude não, tá? Se liga no comprimento da frequência. Uma onda de grande comprimento normalmente tem uma pequena frequência, tá? Assim como uma onda de pequeno comprimento geralmente tem uma alta frequência. Ok? Então aqui só para efeitos comparativos. Essa é a onda número 1, essa é a onda número 2. Repara aqui, ó, que o comprimento da onda número 1 é maior que o comprimento da onda número 2. Beleza? Que a frequência da onda número 1 é menor que a frequência da onda número 2. Olha a quantidade de vezes que ela vibra até aqui. Ó, tá vendo? Ó, é maior aqui e menor aqui. Então a frequência é maior ali. E a amplitude? Aí é óbvio também, né? A amplitude da onda número 1 é maior do que a amplitude da onda número 2. Beleza? Então só comparando aí os valores para dizer que ondas podem ter valores diferentes. Mas ondas periódicas mantêm esse mesmo valor que ela tem até o final. Tá? Existem ondas não periódicas? Claro que existem. Mas nós estamos estudando ondas periódicas. Ok? Beleza, então. Vamos lá. Fique ligado nos detalhes, tá? 3 detalhezinhos aqui simples, tá? Primeiro, depois da onda emitida, o período e a frequência não mudam mais, mesmo que mude de ambiente, tá? Segundo, a velocidade da onda depende só do meio do qual propagamos. Então a onda vem do ar, passa para a água, a velocidade muda, o comprimento do período não muda. Beleza? Ok. A luz e o som são ondas. A luz é uma onda eletromagnética e transversal como todas as ondas eletromagnéticas. É uma onda e o som é uma onda mecânica e longitudinal. Ondas mecânicas podem ser tanto longitudinais quanto transversais. Beleza? Então, a luz ela é mais rápida em meios menos densos. O som é mais lento em meios menos densos, que é uma diferença também entre ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. Okay? Quanto menor a quantidade de matéria por metro quadrado, a velocidade das ondas eletromagnéticas aumenta e a velocidade das ondas mecânicas diminui. Tá bom? É isso que quer dizer essa comparação aqui, que há uma diferenciação também entre as ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas. Beleza? Ok. Agora vamos às relações matemáticas. Estamos nos aproximando do final. Aquelas grandezas que nós vimos lá atrás, comprimento de onda, frequência de oscilação, período de oscilação, velocidade de propagação, elas têm relações matemáticas entre si. E delas a mais importante é logo a primeira. A chamada equação de onda. Basicamente é uma descrição matemática de qualquer onda que você imaginar. Tá bom? Ela relaciona grandezas características dos dois movimentos da onda. Que movimentos da onda são esses? Propagação, a onda percorrendo distâncias, e oscilação, a onda vibrando. São movimentos independentes e com valores independentes também. Velocidade depende só do meio. A frequência depende só da fonte que emitiu. Então são valores que não dependem do outro, mas eles têm uma relação matemática entre si. Essa relação aqui, ó. Tá vendo? Velocidade igual a comprimento, mesma frequência. Tá vendo? É uma relação matemática que relaciona duas coisas que aparentemente são independentes. Pois é, né? Então, para qualquer onda, essa
equação vale mecânica ou eletromagnética, longitudinal, transversal ou mista, uni ou bi ou tridimensional. Qualquer uma delas, essa descrição é válida. Tá? E por último, em relação frequência-período, né? Que na verdade nós vimos lá que as equações são inversas. Isso quer dizer que quando você multiplicar uma pela outra, vai dar o mesmo valor em cima e o mesmo valor embaixo, você vai cortar e o resultado final vai dar 1. Isso pode ser desdobrado de duas formas. Primeira forma, o período é igual ao inverso da frequência. Segunda forma, a frequência é igual ao inverso do período. Tá certo? Então pode ser destrinchado, invertido, dessas duas maneiras. Mas a equação fundamental é aquela ali, ó. Ok? Você multiplicando as duas, dá 1. Beleza, pessoal? Ok. Essa então foi a primeira aula a respeito das ondas. É uma aula com conceitos mais gerais, conceitos que são aplicáveis a qualquer tipo de onda. Tá? E nós vamos parar aqui. Vamos fazer aquele mesmo esquema, dar alguns exercícios, fazer umas recapitulações. Eu vou passar a avaliação para vocês fazerem. Tá beleza? Porque essa parte da matéria você vai ver. Ela é bem tranquilinha. Show? Beleza, pessoal? Então até a nossa próxima aula, tá? Abraço a todos e a gente se vê daqui a pouco. Cuidem-se, hein? O vírus ainda tá na área aí. Beleza, pessoal? Deus abençoe vocês todos. Tchau, tchau.